E aí, pessoal, tudo bem? Seguindo o nosso modelo de alternância, né, hoje a gente vai entrar em sociologia e a gente vai começar a abranger cultura. É interessante a gente começar a aula com a concepção que não existe conceito fechado do que é cultura. Né? Cultura, ideologias, o conceito de cultura, o conceito de ideologia são temas muito abordados dentro das ciências sociais, com diversos conceitos, com diversos aspectos, com diversas interpretações. Então, a gente não pode chegar aqui com um conceito definido do que é cultura, porque isso vai depender muito do autor, né, da pesquisa, se você é um sociólogo, se você é um antropólogo. Isso tem diversas variações. E hoje a gente vai apresentar aqui alguns autores, entre sociólogos e antropólogos, que pensaram a cultura e entenderam de maneira diferente. Beleza? Vamos seguir lá. Os significados de cultura. Cultura e ideologia talvez sejam os conceitos mais amplos das ciências sociais, com diferentes definições. Esse papo que eu estou falando para vocês aí, que tem 1 milhão de definições diferentes sobre cultura, né? Então a gente não consegue trazer um conceito pré-definido. O interessante a gente lembrar também é o seguinte, que as ciências sociais elas trabalham com a cultura tentando compreender as diferenças, os aspectos sociais, o mundo que aquela pessoa está inserida. Dessa forma, a gente não consegue conceber, não existe de forma alguma uma cultura melhor do que a outra. Beleza? O emprego da palavra cultura no cotidiano é objeto de estudo de diversos cientistas sociais. O pensador francês Félix Guattari reuniu diferentes significados de cultura. Podemos destacar 3 grupos: cultura de valor, cultura de alma coletiva e cultura de mercadoria. Olha só, a gente tem um pensador que divide a cultura em 3 formas de se entender. A cultura de valor é o que permite estabelecer a diferença entre quem tem cultura e quem não tem, ou determinar se o indivíduo pertence ao meio culto ou inculto, definindo um julgamento de valor sobre essa situação. Então, a cultura de valor está atrelada ali a um julgamento de valor, né, que atribui o que é cultura e atribui o que não é cultura. Cultura de alma e coletiva é sinônimo de civilização, segundo o pensamento desse estudioso francês. Ele expressa a ideia de que todas as pessoas, grupos e povos têm cultura e identidade cultural. Cultura de mercadoria corresponde à cultura de massa. Ela não comporta julgamento de valor como o primeiro significado, como a cultura de valor, e nem determina, e nem delimitação de um território específico, como a cultura de alma e coletivo. Nessa concepção, cultura compreende bens ou equipamentos. Desculpa, não é momo não, tá? Centros culturais, os cinemas, como os centros culturais, os cinemas, as bibliotecas, as pessoas que trabalham nesses estabelecimentos e o conteúdo teórico e ideológico desses produtos. Agora a gente vai entrar no conceito de cultura segundo a antropologia. Aqui a gente traz um pouco mais de autores, todos antropólogos. A gente já falou aí sobre a diferença de sociologia lá no ano passado, ciência política e antropologia, e hoje a gente vai falar, vamos ter uma perspectiva dentro da antropologia do que é cultura. E mesmo assim, a gente vai conseguir entender, a gente vai conseguir ver aqui o quão difuso, o quão diferente é. Uma das primeiras definições de cultura apareceu na obra do antropólogo inglês Edward V. Taylor. A gente só chama ele basicamente de Taylor. Para Taylor, a cultura é um conjunto complexo de conhecimentos, crença, arte, moral e direito, além de costumes e hábitos adquiridos em uma sociedade. Então, para Taylor, a cultura ela vai ser um conjunto de conhecimentos, e aí dentro desses conhecimentos a gente elenca
as artes, a moral, os direitos, os hábitos e os costumes dentro de uma determinada sociedade. Então, isso é cultura. Trata-se de uma definição universalista, porque a gente consegue generalizar, ou seja, muito ampla, com a qual se procura expressar a totalidade da vida social humana, a cultura universal. Então, a gente tem aqui no olhar do Taylor, né, um antropólogo com uma visão universalista referente à cultura. Já o antropólogo alemão Franz Boas pesquisou as diferentes formas culturais e demonstrou que as diferenças entre os grupos e sociedades humanas eram culturais e não biológicas. Aqui ele está desconstruindo a ideia que a gente já falou em determinado momento de darwinismo social, em que se falava que, por exemplo, uma etnia era superior à outra. A gente está falando aqui basicamente de racismo. E o antropólogo alemão Franz Boas, que viveu ali no meio do século XIX até mais ou menos meados do século XX, viveu num ambiente em que as teorias pseudocientíficas, ou seja, a falsa ciência, era muito pungente. Ela estava aflorando e tendo vários adeptos, e diversos adeptos que justificavam a dominação de um grupo étnico sobre outro através ali do questionamento racista, de um posicionamento racista. Então, o Franz Boas ele fala, isso daí não justifica, a questão biológica não justifica as diferentes formas de cultura. Pelo contrário, pesquisou as diferentes formas de culturas e mostrou que as diferenças entre os grupos e sociedades humanas eram culturais e não biológicas. Ou seja, a cultura de um determinado lugar ela se configura de maneira diferente do outro. A cultura asiática é diferente da cultura europeia, que é diferente da cultura dos povos nativos do continente americano, que é diferente da cultura dos povos nativos do continente africano. Então, a diferença entre os povos ela é basicamente cultural e não biológica, segundo o pensamento aí de Franz Boas. Por isso, recusou qualquer generalização que não pudesse ser demonstrada por meio de pesquisa. Lembrando, as ciências sociais, a antropologia, a sociologia, a ciência política não é fundamentada por achismo. Pelo contrário, são ciências feitas através de pesquisa e muito estudo. Bronislaw Malinowski. Malinowski ele estudou muito os argonautas do Pacífico Sul, os aborígenes do Pacífico Sul. Então, basicamente, a gente tem muitos estudos etnográficos do Malinowski sobre essa galera aí que vivia no Pacífico Sul. Tá? Cabe até ressaltar aqui que parte, por exemplo, da cultura popular que a gente tem hoje, que foi ali através do mangá e anime que se popularizou para o Ocidente, um golpe muito conhecido pela gente, ele tem a sua origem num rei de um desses povos que o Malinowski estuda. Ali dentro do Pacífico Sul tinha um rei que era chamado de Kamehameha, que a gente popularmente chama de Kamehameha. Ou seja, que ali no Pacífico Sul vai influenciar alguma coisa no Japão, enfim, a gente conhece aí esse golpe do Goku, Kamehameha, mas a origem do nome é lá do Pacífico Sul, dos objetos de estudos aqui do Malinowski. Tranquilo? Vamos lá. Afirmava que para fazer uma análise objetiva era necessário examinar as culturas em seu estado atual, sem preocupações com as suas origens. Ou seja, ele se propõe a estudar a cultura hoje, no momento em que se vive, sem traçar um paralelo histórico com o passado. Concebia, assim, culturas como sistemas funcionais e equilibrados, formados por elementos interdependentes que lhe davam características próprias, principalmente no tocante às necessidades básicas, como alimento, proteção e reprodução. O Malinowski ele tem aqui, então, uma visão
funcionalista, né, afirmando que a cultura é formada por elementos interdependentes que lhe davam características próprias, né, elementos que em conjunto vão dar características próprias a determinado povo, né? Por exemplo, lá no Pacífico Sul, ele estudou o ritual do Pula, né, que era uma troca de presentes entre membros de diversas ilhas da região, né, em que você ali demonstra confiança, enfim. Isso, aquele contexto demonstra a cultura daquela população que ele estava ali, né, fazendo a análise etnográfica. Beleza? Lembrando que o Malinowski ele também é um antropólogo. As antropólogas Ruth Benid e Margaret Mead investigam as relações entre cultura e personalidade. Veja aqui, tem um outro foco sobre a cultura. Benedict desenvolveu o conceito de padrão cultural, destacando a prevalência de uma homogeneidade e coerência em cada cultura. Né? Então, ela vai falar que as sociedades elas têm um chamado padrão cultural. E esse padrão cultural ele vai gerar uma certa homogeneidade, ou seja, vai fazer com que as coisas sejam meio parecidas em cada cultura. Em suas pesquisas, identificou dois tipos culturais extremos. Né? O apolínico, representado por indivíduos conformistas, tranquilos, solidários, respeitadores, comedidos na expressão dos seus sentimentos, e os dionisíaco. Obviamente que a gente está falando aqui de Apolo e Dionísio, né? Uma referência aí à cultura grega, que reuniu os ambiciosos, agressivos, individualistas, com uma tendência ao exagero afetivo. Então, ela vai distinguir que, dentro da sua pesquisa, tem dois tipos de culturas que ela caracteriza extremo, que ela caracteriza como extremo, né? O apolínico, que fala aí de uma galera que é mais cometida, né? Uma galera aí mais solidária, e do outro lado o dionísico, né? Dionisíaco, na verdade, que é uma galera mais agressiva, com uma tendência a exageros afetivos. Já a Margaret Mead, né, ela investigou ela investigou como os indivíduos recebiam os elementos de sua cultura e a maneira como isso formava a sua personalidade. Ela vai ver o impacto cultural na formação da personalidade de uma pessoa. Tranquilo? Agora, uma outra perspectiva. Né? O Claude Lévi-Strauss. A cultura para Lévi-Strauss, a cultura deve ser considerada como um conjunto de sistemas simbólicos, entre os quais se inclui a linguagem, as regras matrimoniais, a arte, a ciência, a religião e as normas econômicas. Esses sistemas se relacionam e influenciam a realidade social física de diferentes sociedades. Então, o pensamento de Malinowski ele abrange ali também o sistema simbólico, os gestos, né, as indicações que influencia ali o cotidiano da sociedade. Vamos falar de etnocentrismo? Né? O etnocentrismo é algo fundamental, inclusive para a gente falar de história, quando a gente estiver estudando a colonização europeia no Brasil, né? Quando a gente estiver falando sobre a invasão dos europeus ali na África, quando a gente estiver falando do imperialismo do século XIX, né? O etnocentrismo ele é fundamental para a gente entender alguns conceitos preconceituosos que foram que os europeus utilizaram, né, ao invadir esses territórios fora da Europa. Vamos lá. O etnocentrismo foi um dos responsáveis pela geração da intolerância e preconceito cultural, religioso, étnico e político, assumindo diferentes expressões no decorrer da história. Vamos lá. O romano, ele caracterizava, a gente falou de Roma no passado, o romano ele caracterizava aquele não romano, aquele que não falava latim ou grego, como quê? Como bárbaro, né? Inculto. Olha o olhar do romano
olha o romano tendo um olhar superior sobre o outro. Isso é etnocentrismo. Né? Os europeus, quando chegam aqui na América, eles desconsideram toda uma estrutura social, um conhecimento dos nativos do continente. E impõem as suas vestimentas, impõem a sua religião e o seu padrão de vida. Porque o europeu se julgava superior a esses povos bárbaros e atrasados. Isso é etnocentrismo. Tá? Vamos lá. Em nossos dias, ele se manifesta na ideologia racista, manifesta-se também no mundo que é globalizado, na ideia de que a cultura ocidental é superior, e os povos de culturas diferentes devem assumi-la, modificando sua crença, normas e valores. Essa forma de etnocentrismo pode nos levar a consequências sérias em nossas convivências com os outros nas relações entre os povos, como, por exemplo, a intolerância religiosa. Quando eu julgo que a minha religião é a religião certa e aí você deve segui-la a minha porque a minha é certa e a sua está errada. Isso é um preconceito, isso é etnocentrismo. Né? Quando a gente tem diversas intervenções militares em áreas do Oriente Médio que tinham uma estrutura social, política e econômica diferenciada e a gente impõe valores do Ocidente àquela região. A gente está impondo isso porque a gente julga melhor. A gente julga que isso seja... com o que nós acreditamos seja melhor do que aquele povo bárbaro está vivendo. Isso é etnocentrismo. O termo etnocentrismo ele foi criado pelo sociólogo William Summer para designar a grande dificuldade na aceitação da diversidade em uma sociedade ou entre sociedades diferentes, pois os seres humanos tendem a tomar seu grupo ou sociedade como medida para avaliar os demais, ou seja, cada grupo ou sociedade considera-se superior e olha com desprezo, o desdém, os outros. Beleza, meus queridos? Aqui a gente está dando pontapé inicial para entender um pouquinho mais sobre cultura, tá? Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.